Durante a vida inteira você vai ser pelo menos 5 ou 6 mulheres. Você é menina, você é adolescente, você é gestante, você é puérpera, aí você está ali na menacme, depois você menopausa, e nesse meio tempo, várias coisas na sua vida mudam, que independente da sua fisiologia hormonal, te mudam também. Nós não queremos receber a nossa 50 a mais com a sacolinha cheia de remédio para dormir, para acordar, para namorar, Pra pressão, para andar, para pressão. diabetes. A nossa intenção é que a nossa paciente nos visite mais que uma vez ao ano, 2, 3, o que necessário for, mas que a gente consiga entregar em cada momento algo que evite doença. Então a nossa ginecologia, ela é uma ginecologia de corpo inteiro. Nós entregamos às nossas mulheres, em cada fase, tudo o que ela precisa para usufruir daquele momento. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Hoje a porta do consultório aberto teve que se alargar um pouco mais, porque ao invés de uma convidada, eu tenho duas mulheres lindas que decidiram, vou perguntar para elas o motivo que elas decidiram se unir, mas decidiram se unir para melhorar a nossa saúde, a saúde da mulher e mais, decidiram multiplicar esse conhecimento, né, levando esse conhecimento para outros médicos também. Eu tenho hoje aqui comigo, abrindo a porta do coração, do consultório, da vida, a doutora Giovana Milhomem e a doutora Deisarte. Sejam muitíssimo bem-vindas, de verdade. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Carol. Um prazer estar aqui com você. Eu vou fazer perguntas assim semelhantes, né, sobre trajetória, que esse é o objetivo aqui do nosso consultório aberto, para que a nossa mulher que está ali do outro lado, ou até os homens, espero que eles se conscientizem cada vez mais de entender sobre as mulheres, né, e o quanto vocês também precisam ficar atentos à saúde de vocês e da família, para que eles conheçam na íntegra, desde a sua formação. Sei que você já veio do Tocantins com 18 anos para Brasília, escolheu estar aqui conosco e tem uma baiana. É nascida na Bahia? Nascida em Minas. Então comece nos contando sobre a sua trajetória na medicina e depois, por favor, doutora Giovana também. Eu sou de uma cidade muito pequena, Carol, na Bahia, de menos de 23 mil habitantes, e lá a gente tem
assim, a intenção de sair de casa o mais cedo possível, né, para conseguir ocupar um lugar ao sol, porque, como eu disse, é uma cidade muito pequena e ela não iria conseguir abarcar todos os sonhos de pessoas que sonham tão alto como eu sonhei. Então, eu saí de casa aos 12 anos de idade, fui para Minas Gerais, Montes Claros, onde eu tinha tias e, naquele momento, as pessoas abriam suas casas para receber seus sobrinhos. E isso era muito comum, coisa que hoje, né, não acontece. A gente tem uma vida muito corrida, todo mundo com as suas obrigações. Então, eu fui recebida de uma forma muito calorosa na casa de um tio e fiz o meu segundo grau em Minas, sempre na intenção de ser médica. Eu adoro cuidar de pessoas, eu adoro entregar meu ombro, eu adoro ouvir o coração de cada um. E eu me adequei, assim, desde criança, praticar essa ação. E eu acho que somente na medicina eu me encontrei e conseguia ouvir naquele momento e entregar o meu melhor, entregando saúde, bem-estar, acolhendo e fazendo a minha parte técnica. Então, eu fiz todo o segundo grau já pensando em ser médica. Saí de Minas e fiz vestibular no Rio de Janeiro. Então, minha vida é realmente um cenário de muitos lugares. Eu já morei em muitas cidades. Me formei no Rio de Janeiro e resolvi fazer prova em Brasília, pela proximidade da Bahia, dos meus pais. E eu fiz residência em Brasília, né, pelo SUS, em Taguatinga. E ali fiquei 3, 4 anos. De repente, eu tive mais uma vez uma vontade de me mudar. Voltei para o Tocantins, fui para o Tocantins pela primeira vez. Morei 6 anos lá. Essas Morei em histórias. Gurupi, né? Trabalhei na faculdade, fiquei ali por 3 anos dando aula. E aí eu comecei a descobrir um outro lado em mim, que era realmente ensinar pessoas, além de agir, né, na minha área, também fazendo essa ajuda que eu disse a você. E foi uma área, assim, foi um período rápido, de apenas 3 anos. Eu voltei a me dedicar ao meu consultório, mas aquela pontinha e aquele desejo de ensinar ficou guardadinho lá no fundinho do meu coração. Depois desse período de 6 anos no Tocantins, eu sou mãe de gêmeos, engravidei, né, na primeira gestação, muito inexperiente. Resolvi voltar para a Bahia mais próximo e ficar mais próximo dos meus pais para ter uma ajuda, né, na criação dos meus filhos. Então, hoje tem 18 anos que eu estou no interior da Bahia e daí eu resolvi ser um pouco melhor. Deixei aquela vontade de ser mentora, de ser professora no cantinho ali guardado, e esperei o momento certo, porque eu sabia e era um sonho no futuro realizar esse desejo novamente. E comecei a trabalhar no meu consultório, a fazer muitos cursos. E naquele momento nós éramos uma ginecologista de um par de mamas, né? A gente conversa muito sobre isso. Uma vulva que precisava ser olhada e um útero. Com o passar do tempo, nós começamos a entender que as nossas mulheres precisavam de muito mais. E as nossas mulheres 40 mais, elas ficavam abandonadas. É como se a nossa trajetória acabasse aos 40. E a nossa vida começa aos 40. Então, a partir desse momento, eu comecei a querer praticar uma medicina integrativa e comecei a maratonar pelo Brasil afora. Fiz inúmeros cursos e de cada curso daquele eu tirava um pouquinho e trazia para dentro da minha realidade. E dentro da minha realidade, eu percebia que eu mudava a vida das minhas mulheres. E eu devolvia autoestima, sexualidade, bem-estar, convivência social para as minhas pacientes naquele momento. E eu fui testando isso de forma individualizada e entendia que aquilo dava certo. Então, comecei a me interessar por mulheres 40 mais. Por que não ser magra? Por que não ser sexualmente produtiva? Por que não estar em todas as festas e ser uma esposa agradável, uma mãe que agrada os amigos dos filhos? Por que não ter onda de calor? Por que não ter um sono saudável? Então, a terapia de reposição hormonal entrou na minha vida nesse momento e eu resgatei todas as minhas pacientes que achavam que a trajetória acabava aos 40. Então, eu deixei de ser uma ginecologista somente clínica, né? E passei a ser uma ginecologista integrativa. Aí sim eu me encontrei. Hoje eu ouço as minhas mulheres no meu consultório, aconselho todas elas. Sou uma mulher 40 a mais, tenho 47 anos de idade. Consigo mostrar a todas elas que uma mulher 40 a mais, ela pode ser bela, ela pode ter massa muscular, ela pode ser namorada dos seus maridos, ela pode ser uma boa mãe e uma profissional competente e conceituada. Então, esse mundo é o mundo que hoje me encanta, é o que me move, e eu consigo mostrar a todas as minhas pacientes, mesmo aquelas que vêm com muitos mitos, que eu entrego a elas uma vida 40 a mais, tão saudável ou até melhor do que a vida 40 menos.
Falei que eu ia perguntar qual o motivo delas terem se unido. Do lado de cá eu já entendi a resposta. Giovana, conta pra gente um pouquinho de você, porque o se encontrar aí eu imagino que tem muito a ver com toda essa força, esse propósito que está claro pulsando dentro dela, né? Eu acho que a palavra é essa: propósito e filosofia de vida. Que a gente hoje consegue transformar o nosso trabalho na nossa filosofia de vida aplicável, não é só da boca para fora. Mas enfim, a minha história, ela é muito parecida com a história da Daisy, porque eu também sou de um estado pequeno, né? Sou do interior do Tocantins. Eu digo que eu sou a primeira geração realmente tocantinense, porque antes era norte de Goiás. Tocantins é Tocantins desde 88, desde a Constituição de 88, eu nasci em 91. Então eu nasci num estado muito novo. A gente já sabia que ia crescer e ia ter que fazer pré-vestibular e faculdade fora. Meu estado não tinha faculdade de medicina, não tinha uma capital para estudar, enfim, era tudo muito novo. Então eu já cresci tendo essa consciência e aos 17 anos eu fui morar em São José do Rio Preto com a minha madrinha, a família do meu pai, meus pais são separados, para estudar. E eu também tive uma tia que abriu as portas da casa para mim, me recebeu muito bem, uma segunda mãe. E ali eu estudei, me preparei, prestei vestibular pelo Brasil, como a Daisy, Rio de Janeiro, Minas e tudo, né? Na época existia até o Vestitour. Era uma equipe de ônibus que fazia um turismo pelo Brasil, levando vestibulando para fazer prova no país todo. Fiz prova de Vestitour, São Paulo, fiz Espírito Santo, e fiz Goiás e fiz Brasília. E aí passei aqui em Brasília e me mudei para Brasília para fazer a faculdade de medicina. Fiz medicina aqui. Depois, quando eu me formei, logo eu passei na residência e no serviço militar ao mesmo tempo. Assumi os dois, porém o serviço militar me deu o benefício de trancar a residência por um ano. Então, por um ano eu fui exclusivamente militar, aprendi bastante, ralei bastante, trabalhei bastante. E no segundo ano do serviço militar eu assumi a residência e fiz os dois juntos. Coisa que até hoje tem colega que olha para mim e fala assim, você foi louca? Um pouco. Eu trabalhava uma média de 90 a 100 horas semanais. E era muito puxado. Mas naquele momento, eu não me via na posição de desistir de nenhum dos dois. Eu precisava do serviço militar porque era o meu trabalho. Era para mim muito mais do que ser médica, ser militar, sabe? Eu aprendi a ser médica ali dentro, mas eu aprendi a ser a gestora que eu sou hoje. Ali dentro. E na residência, obviamente, eu aprendi a ser a especialista que eu sou hoje e eu precisava daquele título. Então, eu não me via na possibilidade de desistir de nenhum dos dois. E aí levei os dois com bastante garra, bastante determinação por 3 anos. Coincidentemente também, fui residente do hospital que Daisy foi residente. Ela foi residente lá alguns anos antes de mim e eu depois, que é o Hospital Regional de Taguatinga. Terminei a residência junto com uma pós-graduação de ultrassonografia aqui em Brasília. Pensei em fazer medicina fetal, que é uma especialização em obstetrícia. Haviam 3 vagas, eu fiquei em 4º lugar e não fui chamada. Que bom, Senhor. Porque não tinha nada a ver comigo fazer medicina fetal. Mas só hoje eu consigo olhar para trás e enxergar isso, né? E aí, na sequência, fiz a pós-graduação em uroginecologia, que as pacientes até perguntam, nossa, mas o que o uroginecologista faz? Que é uma especialidade dentro da ginecologia focada em cirurgias, principalmente cirurgias vaginais e de correção de disfunções da bexiga, da vagina, algumas disfunções provocadas, algumas disfunções acidentais, enfim. E dentro do mundo da cirurgia uroginecológica, eu me apaixonei pela cirurgia íntima, que hoje já é uma outra vertente dentro da ginecologia, né? Nós chamamos de FGCS, a sigla. Fui para fora fazer especialização em FGCS, fiz na International Society, que fica nos Estados Unidos, porque eu percebia que a demanda da cirurgia íntima era grande, a mulher procurava e precisava da cirurgia íntima, mas a gente não sabia fazer. Pelo menos não sabíamos fazer de forma detalhada e delicada. A gente fazia muito como fazia qualquer outra cirurgia vaginal, que são cirurgias maiores, digamos assim, né? Mais grosseiras. E aí eu fui para fora, lá fora eu aprendi a usar um ponto diferente, um laser, um fio diferente, um olhar diferente, um acompanhamento pós-operatório também muito mais acolhedor.
E aí trouxe esse conceito e hoje é uma das coisas que eu mais faço na minha vida, porque eu faço uma cirurgia de clitóris também, que são poucas as cirurgiãs no Brasil que fazem. E eu consegui, assim como a Deise, perceber a transformação da mulher 40 mais a partir da terapia hormonal, do emagrecimento. Eu percebo a transformação da mulher após uma cirurgia, que para mim hoje é simples, mas para aquela mulher é um antes e depois. Antes da cirurgia e depois da cirurgia. E aí não tem como a gente olhar para a mulher só para a vulva, só para 2 mamas, um colo do útero e um útero. Então, a minha paciente da cirurgia, ela acaba continuando comigo porque eu a acompanho para o resto da vida. Essa questão de cuidar da mulher em todas as suas fases. É porque nós não somos as mesmas durante a vida inteira. Durante a vida inteira você vai ser pelo menos 5 ou 6 mulheres. Você é menina, você é adolescente, você é gestante, você é puérpera, aí você tá ali na menacme, depois você menopausa, e nesse meio tempo, várias coisas na sua vida mudam, que independente da sua fisiologia hormonal, te mudam também. E a mulher precisa de uma médica que entenda essas mudanças e essas evoluções, sejam elas fisiológicas ou não. Porque a cada ano nós somos diferentes. Em relação à terapia hormonal, isso é muito nítido, porque a cada ano a gente ajusta a terapia hormonal da nossa mulher para que ela fique adequada àquela nova realidade de organismo e de vida. E tudo está interligado. O mental, o hormonal, o cirúrgico, se necessário, o comportamental, o sexual, tudo completamente interligado. E aí eu me descobri na ginecologia integrativa, porque foi onde eu tive certeza que eu podia entregar o meu melhor do que eu me propus a estudar para uma paciente que precisava de mim, tanto quanto eu preciso dela. Esses termos que vocês duas utilizam, né, uma ginecologia além de 2 peitos e uma vulva, uma ginecologia, no seu caso, você fala além do Papa Nicolau, vocês perceberam, muito provavelmente, através das queixas dessas pacientes, ao longo desses anos, ao longo da sua experiência, coisas que talvez a ginecologia tradicional não percebeu. Quais são essas principais queixas que levaram vocês, né, com essa mente tão semelhante, esse coração tão semelhante, a perceberem claramente que era necessário ir além do Papa Nicolau e ir além do peito e da vulva? Eu percebi, Carol, em um momento que eu senti que eu não estava fazendo o meu melhor. A primeira percepção que eu tive disso não disse respeito a uma paciente, disse respeito a mim mesma. Porque eu me peguei na situação de, em vários casos, eu ter atendido uma mulher há 1 ano atrás, ter feito o Papa Nicolau, a mamografia, olhado para ela e dito assim: olha, tá tudo bem com você, seus exames estão normais, você tá ótima, beijo, amém, até ano que vem. E quando ela voltou no ano que vem, que eu perguntei como ela estava novamente, ela disse: ah, doutora, esse ano eu não consegui dormir, meu casamento acabou, eu tô com perda de urina, eu tô com ressecamento vaginal, eu não gosto de sair mais, eu me pego chorosa, com a TPM mais intensa. Eu pensei assim, poxa, mas ano passado ela estava tão bem, ela não estava. No ano passado, eu falhei por não ter abordado ela completamente. Na verdade, eu falo que a mulher veio ao mundo e todo mundo sempre normalizou todos os sintomas. Eu comecei a entender que eu recebia mulheres com muitos sintomas e todos os colegas, talvez até por não terem domínio daquilo, normalizavam a dor. Então, a partir desse momento, eu comecei a entender que eu poderia e que eu teria que entregar mais. E o mais de toda essa história seria iniciar terapia de reposição hormonal, emagrecer essas pacientes que vinham de sobrepeso, obesas, com receio da terapia, e elas não entendiam que não é a terapia de reposição hormonal que causa câncer, é a obesidade. Prestar atenção também na parte nutricional, que a maioria dos ginecologistas não sabe nem o que a paciente está usando de suplemento vitamínico básico. E que tantos suplementos vitamínicos básicos são importantes, por exemplo, para o bom humor. E a gente não tinha essa consciência. Boa, falando em bom humor,
o fator de você ter se especializado em endócrino faz toda a diferença nessa questão hormonal, e eu gostaria que vocês duas explicassem essa percepção, né, da melhora para essa mulher 40 mais, que é o foco da performance, do humor, da autoestima. Como é que vocês conseguem, né, trazer isso novamente? Você trouxe a questão da nutrição, você estava falando da questão do engordar, que é algo assim, né, dói para quem, por favor, porque toda vez, né, que se toca nisso, nos respeita. Tem gente que quer estar, se sente bem, eu não me sinto, eu não quero. Eu falo que eu quero ser uma senhora magrinha, Claro. sabe? E só isso. Então eu respeito tudo. Por favor, me respeite, né? Nos Também. respeite pelo jeito aí. Sim. Então, por gentileza, fala pra gente sobre essa questão de como, através, né, de um olhar integral, eu consigo, como é que vocês utilizam isso? Como é que vocês, através do que vocês estão fazendo de diferencial, trazem de novo performance, lidam com essa questão da autoestima, vão além, né, vai na fisiologia, na questão hormonal, no metabolismo, porque é bastante coisa que vocês trabalham aí para conquistar isso tudo, né? Uma coisa que eu gosto de comentar. Quando a Deise fez a pós-graduação dela em endocrinologia, não existia o que hoje existe, que é a endocrinoginecologia. Hoje existem pós-graduações e cursos em endocrinoginecologia, porque os médicos já perceberam a necessidade de saber isso. A gente não vem da faculdade sabendo isso. É um estudo a mais. A Deise, anos atrás, já sentindo a necessidade de saber mais endócrino para cuidar melhor das mulheres, fez uma pós-graduação em endocrinologia tradicional. E aí, no dia a dia de consultório, ela ligava as coisas. Hoje a gente já encontra o curso pronto, com tudo ligado. E ela fez isso de forma artesanal e laboral anos atrás, já tendo essa preocupação. Eu falo que nós recebíamos uma paciente esgotada, em qualquer idade, e vinda de colegas que diziam para elas que estava tudo bem porque os exames estavam normais. Então, hoje, dentro da medicina que nós praticamos, nós vamos muito além do papel. Nós escutamos a nossa paciente de uma forma integrativa e explicamos toda a trajetória que uma mulher percorre ao longo da sua vida, e nós entregamos em cada etapa o que a nossa mulher precisa. A terapia de reposição hormonal é importante? Extremamente importante. Quem deve fazer terapia de reposição hormonal? Todas as mulheres, exceto aquelas com algumas contraindicações absolutas. E mesmo assim, eu ensino na gente mentoria ainda que modula. toda mulher pode fazer reposição hormonal. Toda, Giovana, toda mulher pode fazer reposição hormonal. Nem todas podem usar todos os hormônios. Exatamente. Isso é diferente. Então, toda mulher vai poder usar algum hormônio que a beneficie em algum momento da vida. Algumas vão fazer terapia hormonal clássica, com 3, 4 tipos de hormônio. Outras vão fazer monoterapia com hormônio só, porque não podem usar todas as variedades. Mas que toda mulher tem uma luzinha no fim do túnel de terapia hormonal para ajudar ela no momento que ela está, tem. Nenhum caso é perdido. Eu costumo dizer que na nossa rotina e na medicina que nós praticamos hoje, nós não queremos receber a nossa 50 a mais com a sacolinha cheia de remédio para dormir, para acordar, para namorar, Para pressão, para andar, para pressão. diabetes. A nossa intenção é que a nossa paciente nos visite mais que uma vez ao ano, 2, 3, o que necessário for, mas que a gente consiga entregar em cada momento algo que evite doença. Então, a nossa ginecologia, ela é uma ginecologia de corpo inteiro. Nós entregamos às nossas mulheres, em cada fase, tudo o que ela precisa para usufruir daquele momento. E até uma desconstrução, Carol, de uma formação médica muito tradicional, apesar de eu vir de uma faculdade muito tradicional. Acho que nós todas. Nós duas, praticar uma medicina da doença. Então, o médico, ele sempre foi visto como aquele mecânico de gente, né? Quebrou o pneu, troca o pneu. Tá com a vesícula doente, tira a vesícula. Tá com a pressão alta, bote um antihipertensivo. Tá com a glicemia alta, bote o remédio para diabetes. E com a evolução da humanidade, porque a gente precisou de tempo hábil de humanidade para perceber isso, nós conseguimos hoje nos antecipar à doença.
E aí muito começou a se falar de uma medicina preventiva. Hoje o SUS investe muito mais em medicina preventiva, por exemplo, do que em medicina curativa. Ok. A evolução da medicina preventiva é uma medicina integrativa, porque ela vai além da prevenção. Prevenimos, claro, e tratamos o que é digno de tratamento, claro, mas a gente consegue integrar sistemas e realmente se antecipar a doenças, a disfunções, a patologias que vão vir e não deixar que elas aconteçam. Por isso a expectativa de vida aumenta, por isso hoje a gente trabalha tanto focado em longevidade, em viver mais e melhor. E eu digo para todo mundo que hoje eu, Giovana e Deise trabalhamos com medicina da saúde. A gente consegue, ao contrário dos nossos antepassados, né, por conta de toda essa evolução, trabalhar com a medicina de saúde. E o tanto que isso é bom para a própria paciente. Com certeza. E é realmente muito atual todo esse cuidado e esse olhar para essa mulher que está vivendo mais e ela é útil, ela quer ser útil. Se a gente for prestar atenção na mulher de 40 a 20 anos atrás, é totalmente diferente de nós hoje em dia. Totalmente. E os médicos tiveram que se atentar não só a essa questão toda, né, da evolução, porque estamos vivendo muito mais e nascendo menos. Aqui se aplica, não é onde você quer chegar, é como você quer chegar. Porque na rotina e com os mitos da terapia de reposição hormonal, principalmente, eu escuto muita paciente dizer, doutora, mas a minha mãe não fez reposição hormonal e ela viveu até os 80. E ela andava? Não. Ela estava bem, ela se socializava. Não, ela teve Alzheimer. E ela era magra? Não, ela era de sobrepeso. Precisava de cuidador, os filhos não conseguiam levantar a minha mãe da cama. Então é sobre isso. A nossa terapia de reposição hormonal entrega literalmente qualidade de vida. A mulher de 80 é uma mulher que vai ao supermercado sozinha, que pensa, que liga para o filho no domingo, no final de semana, que quer estar com eles. É uma mulher que pode treinar, é uma mulher que quer ser magra, porque ela entende durante o tempo conosco, que ser magra não é uma questão estética, é uma questão funcional. Ser magra, né, ter um peso e ter uma massa muscular necessária previne doença neurodegenerativa. Então, as nossas pacientes que treinam, que são emagrecidas, terão menos doença de Alzheimer, que é a doença do século. Essas pacientes terão menos fratura óssea, porque a massa muscular sustenta o osso. Essa paciente vai ter o metabolismo mais acelerado, porque quem mais tem massa muscular, menos ganha peso. Então, é sobre contextualizar para a nossa paciente que o que você diz, existe estudo, tem ciência e que aquilo é importante, né? Então eu falo que muito isso na minha rotina. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. Eu não gosto de malhar, mas é necessário por quê? Eu não gosto de tomar suplementos, mas é necessário por quê? E na nossa trajetória, né, Giovana, a gente fez exatamente isso. Nós estudamos muito e maratonamos pelo mundo afora, para que a gente conseguisse entender a fundo o porquê de todas as coisas, para que você não apenas diga para o seu paciente, você precisa emagrecer? Você precisa emagrecer por isso e por aquilo. Isso muda toda a história. E esse é o objetivo do nosso programa, que você entenda que o conhecimento, a responsabilidade, a melhora está nas suas mãos, é sua responsabilidade. Exatamente. Buscar por profissionais que estão realmente se especializando, se conectar com pessoas que vão acolher e compreender o que você está sentindo e além. É muito importante que a gente pare de normalizar a dor, a demência. Antigamente, o que está acontecendo? Está gaga, é assim mesmo depois dos 60. Não é assim mesmo. Não precisamos viver assim. E a gente estava falando ainda, para finalizar essa questão dos mitos com relação à reposição hormonal, tem um que eu acredito que é o que sempre bate ali, essa questão do câncer também se popularizou, populariza o câncer, mas não populariza também o quanto está se curando hoje, né? E eu acredito, se eu estiver errado você me corrija, que é um dos principais, não, mas gera câncer. E a guerra com a testosterona. Por favor, nos explique. Essa história de uma vez por todas. Hoje, quando a paciente chega no consultório dizendo, doutora, mas eu tenho medo do hormônio porque dá câncer. Eu olho para ela e falo assim, isso a gente não vai discutir mais. Em 2025, a gente vai discutir outras coisas. Esse lance do câncer, eu só vou te falar que não dá. Ao contrário, previne. E ponto. Porque o que aconteceu, Carol?
Em 1990 e alguma coisa, começou um estudo chamado WHI, onde a intenção desse estudo era fazer terapia hormonal em mulheres e observar o que essas mulheres teriam ao longo de 10, 20 anos de benefício e de malefício. Só que usaram hormônios lixo, hormônios péssimos. Para você ter ideia, um dos hormônios era derivado de éguas. Eram os estrogênios equinos conjugados, que era tirado do xixi da égua para aplicar numa humana. Não era bioidêntico. E o outro hormônio usado era uma progesterona que parece um corticoide. Aí você estava usando um hormônio veterinário e um corticoide. Qual é a chance disso dar certo? Não precisa ser médico para saber. Não precisa ser médico para saber que isso vai dar errado. Mas, enfim, naquela época, anos 90, era o que tínhamos. Tudo bem. Não tinha hoje essa evolução da nanotecnologia, do bioidêntico. Ok, usar esses hormônios que tinham. Com o resultado preliminar do estudo, em 2002, o que ele mostrou? Que aumentou o risco cardiovascular nas mulheres. Gente, elas estavam cheias de corticoide e de medicação veterinária. Não tinha como elas estarem bem, não. E aí esse WHI preliminar 2002, ele explodiu de uma forma tanto na comunidade leiga quanto na comunidade médica, que ele se tornou um marco negativo. De 2002 até 2012, com 10 anos, nós tivemos uma geração de médicos cegos para terapia hormonal. Tem um estudo que chama The Blind Doctors, que fala fomos cegos. Fomos ignorantes em relação ao assunto. As faculdades de medicina não ensinaram, a geração desses médicos não foram atrás, porque já tinha um WHI falando que era ruim, para que eu vou passar e para que eu vou estudar? Os estudos não continuaram, o WHI continuou, os demais não, e ficou por isso. A gente ficou um tempo numa sombra acadêmica aí em relação à terapia hormonal. Trocaram os hormônios de 2002 a 2012. E passaram a usar hormônios sintéticos, porém não veterinário mais, não medroxiprogesterona mais, um etinilestradiol e uma noradsterona. Hormônios um pouco melhores. E aí, em 2012, qual foi o resultado? Não, gente, peraí, vamos voltar atrás aqui, que parece que 2002 estava tudo errado. A gente está vendo aqui que protege o coração das mulheres, protege o osso, protege a massa muscular. Elas estão melhor e vivendo mais. Então, assim, terapia hormonal é bom, né? Só que já tinha aquele monstro de 2002 ali fazendo aquela sombra. E eu não sei por quê, 2012 não teve a repercussão polêmica e midiática que 2002 teve. Tem uma relação de indústria farmacêutica que não quer que a gente faça medicina da saúde, porque se a gente fizer medicina da saúde, eles não vendem remédio para a doença. Né? Pode ser. Não é teoria da conspiração, mas eu acredito nisso. Então não teve esse boom. Só que para quem era médico e estava atualizado, teve consciência do estudo, começou a acompanhar os outros estudos que partiram desse, de 2012 até 2022, aí foram 10 anos de luz. Foram uns 10 anos mesmo de, assim, golden years, os anos dourados da terapia hormonal, porque a gente já tinha como dava errado, como dava certo. Então, vamos estudar o que está dando certo e ver dando cada vez mais certo. E, para mim, o auge, assim, da produção científica é o último estudo que a gente tem de doutora Rebecca Glasser, uma masto americana, que ela prova por A mais B, com uma população no estudo dela superior a 1.000 pacientes, que testosterona protege a mama de câncer de mama. Simples assim. Verdade. As pacientes dela, ela é masto, ela estava cansada de operar câncer de mama. Os pacientes dela usam testosterona na vigência da quimioterapia. E o índice de recidiva do grupo dela é 72% menor. Não é 10%. Ela diz ainda que os pacientes que usavam TRH e não usavam, as pacientes que usavam tinham menos doença invasiva. Então, se usar e não usar na cabeça de quem tem ainda esse mito, né? Usar ou não usar, o risco na cabeça de quem tem esse pensamento é o mesmo. E se você usa e tem a doença de uma forma menos invasiva, já é então, positivo. Usaríamos. Então, hoje, a realidade da terapia hormonal mediante câncer é essa. Não causa e ainda previne. Existem algumas
especificações de pacientes com tumores de mama, com receptores hormonais muito específicos, que elas vão ter uma restrição ao uso de terapia estrogênica, que é uma coisa, assim, é a exceção da exceção. Se a gente colocar hoje numa sala 100 mulheres, você pode acertar que 90 vão poder fazer terapia hormonal numa boa, tranquilamente, e as outras não, porque vão ter alguma questão específica e não poderão usar terapia hormonal clássica, mas algum hormônio ela vai poder usar. Uma coisa interessante, Carol, morre-se mais no Brasil por fratura de fêmur em mulheres que não fazem terapia de reposição hormonal do que por câncer de mama em mulheres que usam terapia. Então, eu falo muito sobre minhas pacientes. Tenham medo de espirrar e fraturar. Tenham medo de agachar e fraturar a coluna de vocês, né? E iniciamos terapia de reposição. Iniciamos terapia de reposição. A paciente teve uma lesão, algo, né, que seja necessário um cuidado maior, a terapia, né, a gente vai encerrar naquele momento. Vamos continuar a vida, mas não existe nenhum relato entre terapia de reposição hormonal e aumento do risco, como as pessoas pensam. E o aumento do peso? Agora, relatos, estudos que comprovam de forma absolutamente robusta que obesidade é fator de risco para vários tipos de câncer, tá sim. Mas ainda tentam normalizar a obesidade como está só gordinho. Não é, está só gordinho e está tudo bem com a tua autoestima, com as suas roupas, está tudo bem. Obesidade é a pior doença crônica do ser humano. E a gente tem que pensar que aos 45 anos, principalmente, que é um período de maior transição, nós temos um início de uma queda do estrogênio. E o estrogênio é o hormônio sacietógeno, que traz saciedade. Então, se essa mulher transiciona com uma queda hormonal de estradiol, que no sistema nervoso central traria a perda do apetite, entende-se que mulheres que iniciam terapia de reposição hormonal completa, cheia, já com estradiol, elas terão menos apetite, elas ganharão menos peso. Pensando em câncer, vamos pensar maior. Se a paciente que não usa terapia de reposição hormonal começa a ganhar peso e na classificação o sobrepeso é o maior marcador para câncer de mama, quem terá mais câncer de mama? Mulheres em TRH ou aquelas que não usam? Pensemos maior. Não é sobre achar que, é sobre acompanhar a paciente e entender que essas mulheres sempre foram mais prejudicadas. Uau! Falando do emagrecimento, né, é algo que vocês também atuam diretamente. Acredito que muito mais do que só autoestima, mas funcionalidade, uma das coisas que você trouxe com relação a quebrar o fêmur, né? Não se cuidar, não fazer atividade física, estar obeso, não é só um sinal de não amor próprio, é não amor aos filhos também. Exatamente. Que acabam ali se aprisionando em ter que deixar um pouco a própria vida para ir cuidar dessa mãe, dessa mulher. Agora, dizem que depois dos 40, a cada ano eu vou engordar mais, vai ficar mais difícil. Qual é essa questão metabólica, essa questão, o que tem de fisiológico a partir desse 40 a mais, o que são crenças desse período que nós carregamos, né, junto Sim. dessa nossa ancestralidade, e o que não é, o que realmente a gente tem que se preocupar, realmente vai engordar sim, mas a reposição, você precisa malhar, se você estiver fazendo, tem que malhar. Desmistifica esse contexto para a gente. Na verdade, o que acontece? Os hormônios sexuais, eles não caem de uma vez. Existe uma sequência de queda, né? E após os 40 anos, nós perdemos 50% da nossa testosterona. Pensando que a testosterona é um hormônio que vai estimular a produção de dopamina no sistema nervoso central, então essas mulheres inicialmente elas têm instabilidade de humor, mais estresse, dormem menos, né? E elas ainda não têm a onda de calor, até porque nem todas as pacientes terão. A testosterona é quem acelera o metabolismo e aumenta o gasto energético do alimento que você ingere. Então, após 40 anos, com a queda da testosterona, nós já temos uma queda do metabolismo e todo o alimento consumido, ele é guardado na forma de energia, porque o corpo entende que se é perdido um hormônio, ele precisa estocar.
Então, nesse momento, a paciente de 40 anos começa a ganhar peso e vem aí o nosso incentivo para o treino. Após 40 anos, com a queda da testosterona e quando a gente inicia exatamente a reposição desse hormônio, nós vamos aumentar a massa muscular. Essa massa muscular aumentada terá mais receptores para um hormônio produzido no pâncreas, que é a insulina, que vai pegar o açúcar ingerido de forma errada e guardar de uma forma correta, aumentando a massa muscular e não a acumulando na forma de gordura. Após os 45 anos, a gente começa a perder progesterona. Então, aí a gente começa a ter irregularidade do ciclo, é aquela paciente que ciclava naturalmente, passa a ter mais TPM, os sangramentos vão ficando mais volumosos, aí ela começa a entender que a vida dela mudou. E entre 48, 52 e até hoje em dia, até 54, né, Ju? 55 anos, a gente tem aquela mulher que para de menstruar. Então, a gente considera que essa paciente entrou em menopausa quando a gente conta 1 ano da data da última menstruação. Precisamos esperar o prédio pegar fogo para que a gente acorde? Claro que não, eu uso isso no meu consultório. Vamos pegar o foguinho no primeiro andar. Qual é o primeiro andar? É completar 40 anos, iniciar a reposição de testosterona, acelerar o metabolismo, trazer energia e bem-estar para que essa paciente treine. Porque entenda, uma paciente com uma queda hormonal, ela já tem uma carência de macro, micronutriente, ela já é uma paciente que deixou de se cuidar, porque ela cuidou dos filhos, cuidou do esposo e agora ela precisa se cuidar. Então, nós vamos iniciar a terapia de reposição hormonal, vamos suplementar essa paciente, trazer energia para que ela aumente o volume muscular e não comece a ganhar peso a partir de então. Então, na segunda fase, quando a progesterona cai, essa paciente já está desanimada, já está desmotivada e não adianta falar para essa mulher tão cansada que ela só precisa treinar. Você precisa explicar para ela que ela pulou uma fase e que a terapia de reposição com testosterona tinha que ter sido iniciada 2, 3 anos atrás e não está tudo perdido, claro. Vamos buscar essa testosterona, vamos repor essa progesterona e caminharemos juntas, nos encontrando 2 ou 3 vezes por ano e não mais como antigamente, porque agora não é só sobre o par de mamas e sobre o útero, né? Nós precisamos cuidar da nossa mulher como um todo e a cada ano ou a cada encontro existe a transição hormonal, como a Gil falou, e nós precisamos entregar um pouquinho mais a cada tempo. Quando a gente entrega tudo no momento certo e habitualmente esse momento certo, numa mulher num período aí, né, que entraria em uma queda hormonal aos 40, porque a gente tem menopausa precoce, né, uma falência ovariana precoce. Mas nessa mulher de 40 anos, quando a gente entrega tudo no tempo certo, essa mulher abre a nossa porta e diz, bom dia, doutora. É diferente daquela mulher que diz, bom dia, doutora. E sobre essa sequência das quedas hormonais, você perguntou, né? O que faz os 40 anos ser assim tão metabolicamente ruim? Aí Deise falou, cai testosterona, você perde seu aporte de manutenção muscular, sua taxa metabólica cai, o estradiol vai começar a cair, ela já fica com mais fome. Exatamente. Se a mulher chegou, Carol, aos 40 anos, sem bons hábitos, sem ter pensado em construir a poupançazinha dela de massa muscular, só que ela não sofria com isso, porque estava tudo bem, ela ainda estava com energia, porque ela tinha 35, ela tinha 38, com 40 veio um tapinha assim na cara de, opa, minha filha, peraí, você não é tão jovem assim, você está acordando cansada, olha só, suas roupas não estão servindo, você não está conseguindo se concentrar no seu trabalho, sua memória está ruim, seu sono está ruim, seu metabolismo está ruim. Aí ela vai procurar fazer alguma coisa por ela nessa fase. E aí não é fácil. Repor o hormônio para essa paciente, para mim e para a Deise, é fácil. Convencer ela de que agora com 40 ela tem que calçar o tênisinho dela e ir malhar, não é. E aí precisa desse, como eu posso dizer, desse acordo médico-paciente. Eu reponho teus hormônios que está precisando, até para você voltar a ter um metabolismo bom, você vai ter energia para acordar e ir para academia, mas é você que tem que calçar o tênis e isso eu não posso fazer por você. Isso é inegociável. E aí uma pergunta que eu sempre faço para paciente no consultório. Você acha que você envelhece, aí seus hormônios caem? Ou você acha que seus hormônios caem? E aí com isso você vai envelhecendo? É isso. O nosso processo normal, a gente já vem programado para envelhecer, todos os sistemas atrofiarem
e a gente morrer. Essa é a programação normal, será assim até onde a gente sabe, né? A gente já vem com isso no nosso software e tá tudo bem. Então, o teu corpo, ele vai crescer, chegar numa fase de adolescência, adulto jovem, onde você está no ápice de tudo. E olha que legal, com 20, 30 anos, você está no ápice da sua produção hormonal, é onde a gente tem menos câncer. Isso não é uma coincidência. Não é. Aí você chega no auge da sua vida ali, 20, 30 anos, tal, produção hormonal bombando, maravilhoso, produção de tudo, tá? Com 40, seus hormônios começam a cair, porque no teu software já está escrito que você está se programando para morrer com 50, 60, 80. Aí os seus hormônios caem, te preparando para a sua senilidade. O que a gente faz num tratamento integrativo? A gente desacelera esse processo. Não é fonte da juventude, não é impossível, todos teremos nosso último dia, mas a gente desacelera esse processo. Ao invés de do teu organismo aceitar que ele não produz mais hormônio com 40, com 50 você não tem mais massa óssea, com 60 você está indo a óbito, a gente vai dar uma enganadinha. A gente vai entregar os hormônios de uma forma que você vai ter 52, mas teus níveis hormonais estão como de alguém de 38, 40 anos. E para o seu corpo está tudo bem. Ele ainda não entendeu que a senilidade está chegando. Isso não é prejudicial, de forma alguma, porque a gente tem uma reserva para viver muitos anos. Só que a nossa produção de várias coisas, falando de uma forma bem simples, cai e não alimenta a capacidade física que a gente tem, entende? Sim. É como se fosse um carro com gasolina. Se eu pegar hoje um Fusca 1925, botar gasolina nele, ele anda. Mas se ele não tiver gasolina, tudo enferrujado lá dentro, babá, você viu um bom mecânico, trocou dentro ali do Fusca todo, usou o chassi, ele vai numa boa. Nós somos mais ou menos assim, a gente tem uma chama de vida fisiológica e a gente tem um chassi. Se você está cuidando disso, dessa chama de vida, da parte hormonal, mas também nutricional, também neurológica, também, né, comportamental, teu chassi dura muitos anos, mas você tem que cuidar. Maravilha! A docência está presente na vida das duas, eu imagino que nasceram duas professoras. As duas, né? Quando você me perguntou, entendeu? Não tem como não entender. O Obama só realizava, só falava um discurso quando a equipe apresentava para uma criança de 8 anos, essa criança entendesse, daí ele falava. Então, sim, super entendi, não médica, super entendi, e vocês, muito provavelmente, por essa... Você disse que o olho brilhou quando estava lá no Tocantins, e uma hora eu volto. Outra professora ali do lado, a decisão da mentoria Mulher 360 foi baseado, porque eu, se fosse médica, eu já teria sentado lá e falado assim, dá para me ensinar? O que vocês fizeram? Como é que é esse programa? Eu quero fazer isso. Porque eu já achei sensacional só essa questão de, poxa, não é uma vez por ano que a gente tem que ir ao ginecologista. Eu vim dessa época, isso porque eu tenho uma mãe que trabalhou no PS da Gineco, que aposentou no Hospital da Ceilândia, né? E era só para ir uma vez por ano. Carolina, já está na hora. Já tem um ano. Venceu o seu preventivo. E outra, né? Se fez a mamografia, não deu... Graças a Deus, só volta aqui no que vem. Que sensacional essa percepção. Que coisa maravilhosa. E aí, me contem da mentoria, quem é o público-alvo, onde vocês estão, se tem para fora do Brasil, porque, olha, é necessário. É sustentabilidade social. É responsabilidade social. É sustentabilidade de um feminino que não é justo. Não é justo por ignorância, por falta de informação, ser chamada de louca. E ainda normalizarem que sim, que chega numa época dessa, você tá ficando louca, e os homens, e é uma louca, e tá gritando, e a mulher sem saber o que tá acontecendo, e não procurar, e se calar, e, meu Deus. Você sabe de onde vem o termo histérica? Hísteros é útero. Histérica era mulher com TPM, enlouquecida, que naquela época ali, época de, sei lá, Leonardo da Vinci fazendo dissecções em cadáver escondido na casa dele.
Naquela época, a mulher histérica, eles já entendiam que a histeria vinha de dentro do útero. E por isso ela ficava mentalmente louca, irritada, chorosa, uma TPM, né? Ou uma TDPM, que é uma TPM um tanto pouco pior. E por isso eles nomearam como histeria. Era a mulher que era louca por uma energia ruim que vinha do útero. Dentro. Qual era o tratamento para TPM? Histerectomia, tirar o útero da mulher. Alguém estava entendendo fisiologia hormonal? Não, nem entendiam nada, mas sempre foi mais fácil nos calar, né? Nos oprimir, seja com uma histerectomia ou com uma não direito ao voto, ou com não direito ao divórcio, ou com não direito a um prazer sexual, enfim, sempre foi mais fácil nos calar do que nos compreender. Essa compreensão ela realmente é muito recente. E a gente tem que reconhecer que ainda temos muito a caminhar, mas nos empoderar do que já conquistamos. Sim. E sermos as primeiras a não normalizar Sim. a nossa dor mediante tudo que já conquistamos, Sim. que não foi fácil. Sim. Tá fácil para nós. Para as nossas 3 últimas gerações, não foi. E eu costumo dizer que nós, porque vocês, além de médicas, também são empresárias, né? Tem clínicas próprias, né? Nova desse jeito, já empreendeu, já está sendo mentora, é uma bênção e é maravilhoso, né? Eu fico muito feliz de ver mulheres tão potentes. Eu falo que a grande transformar potencial em potência é isso. Né? Agora, a responsabilidade que temos nas mãos, e cada uma de vocês que ouviu, se isso chegar a 5, a 10, aos 7 metros, aos meninos, a equipe que está aqui já fez uma grande diferença. Sim. Mas é importante que façamos algo com isso, porque senão é aquele rico que compra o carro blindado, se fecha e não faz mais nada. E fazer isso está na tua possibilidade. Se você trabalha na casa de alguém e você está ouvindo, comunica isso para a pessoa que está trabalhando. Então, é o tipo de notícia, de situação que para a gente parece muito normal, mas para mim, e com uma mãe que trabalhava dentro do hospital, não foi. Era acostumada ela chegar de plantão de 3 hospitais, de um para o outro, arrancando o sutiã e falando, estou morrendo de calor. Não aguento mais. Não aguento mais. Arrancando o sutiã. A mentoria é isso. A mentoria é a nossa forma de conseguir propagar para quem vai ter poder de transformação tanto quanto nós, que são os outros colegas, né, nossos iguais, nosso time. Então é a forma que a gente tem de propagar para um time de semelhantes, para que eles atuem igual a gente e que eles atinjam mulheres que são inatingíveis por nós. Às vezes por uma questão geográfica, às vezes por uma questão de acessibilidade. Então, quanto mais médicos nós tivermos, entendendo a nossa filosofia de atuação e atuando igual, mas nosso propósito está sendo cumprido. Eu falo com a Giovana que a mentoria veio no propósito de não... a nossa trajetória foi muito longa, nós maratonamos muito. Eu me arrisco a dizer que todo e qualquer curso que tem no Brasil, especializações, cursos de final de semana, seja na área de regenerativo, integrativo, endócrino, nós duas juntas já fizemos. Ou nós duas realmente fizemos, ou ela fez, ou eu fiz. E aí a gente consegue fazer um compilado de todos esses cursos Brasil afora, o que há de melhor neles, o que há de aplicável e não aplicável, e trazer para o nosso aluno da mentoria, dizer, eu estudei isso. Vou reduzir seu tempo, vem para cá. Nós falamos isso todos os dias com as nossas alunas, nós estamos encurtando a sua jornada. A sua jornada. É um período onde vocês vão receber tudo que há de mais atualizado na casa de vocês. E nós não podemos viver isso. E a Giovana fala muito isso com elas, assim, é o nosso sonho, quando nós saímos da residência, de encontrar alguém que nos entregasse o que nós estamos entregando à nossa mentoria hoje. E eu não sei se vocês, porque para mim vocês estão entregando um modelo de negócio também. Também. Porque mostrar que venham, como é que vai ser a visita dessa paciente, a partir de que tempo, como é que você vai tratar, como é que você vai instruir, como é que você vai gerar conhecimento, como é que ela precisa entender, para que ponto vai. Conta como é que é a mentoria para que, por favor, né, que todos esses médicos se movimentem e que você, enquanto paciente, fala para sua médica, conta que tem alguém que viu, que está se preocupando e que está multiplicando esse conhecimento. O que mais, além de todo esse conhecimento, expertise de vocês ensinam na mentoria? Quer contar? Pode começar.
A mentoria, ela surgiu de uma evolução de uma mentoria prévia. Então, essa questão de ensinar eu gosto muito e eu ensino desde... Sempre. Sempre mesmo. Eu acredito. Desde que eu brincava de escolinha, e aí veio escola, eu era líder de turma, eu apresentava sarau. Se tinha festa na escola com 30 apresentações de dança, eu estava nas 30 e tudo, sempre foi assim. Minha mãe é musicista e professora, então ela acabava me colocando também nessas coisas. Nunca tive problema com o microfone, com falar, com nada, e foi uma coisa assim, meio natural. Na faculdade também, já era monitora de todas as matérias, fui monitora do Dr. Paulo e tudo. Então, eu tinha uma mentoria há 3 anos, uma mentoria VIP, que eu recebia médicos no meu consultório, individualmente, para 2 dias de treinamento em técnicas cirúrgicas, técnicas de rejuvenescimento, técnicas de injetáveis. Ficavam 2 dias comigo, aprendiam e pronto, iam para suas clínicas, transformar aquele conhecimento em um procedimento padrão, uma rotina, uma entrega. Depois de 3 anos ensinando nesse formato, eu fui fazer um resuminho, uma revisão dos meus antigos alunos e eu percebi que só 30% deles estavam realmente fazendo o que eles tinham aprendido comigo. E eu achei isso muito pouco, Carol, porque foi um conhecimento bom, um conhecimento com diferencial, foi um investimento caro que o colega fez nesses dias, para ele não transformar aquilo em nada, para ele não transformar aquilo em benefício para paciente dele que está precisando daquilo que ele aprendeu. Assim, não tem alguma coisa errada. Será que é comigo? Será que eu estou ensinando errado? O que está acontecendo? E aí eu e Deise, a gente começou a conviver com outros colegas, com outros formatos de mentoria, e eu caí na real que não. O problema é que eram 2 dias. O problema é que em 2 dias você ensina como pegar numa seringa e injetar, mas você não ensina o além disso, né? E aí eu pensei, 2 dias é muito pouco. 1 ano. Para esse colega aprender efetivamente como eu faço, como a gente faz, 1 ano. Estruturei uma mentoria em 1 ano, com uma visão bem ampliada para a parte cirúrgica, né, que é o meu alicerce dentro da uroginecologia. Só que não é só isso, como eu falei. Eu não queria passar 1 ano ensinando só a operar. Eu queria passar 1 ano ensinando tudo que eu realmente faço. E eu não conseguia fazer isso sozinha. Então, eu precisava ter comigo uma dupla que tivesse a mesma filosofia que eu, o mesmo propósito que eu e que dominasse uma área muito mais do que eu, porque eu faço terapia hormonal e emagrecimento, mas igual ela. E aí, lógico, a primeira pessoa que me veio na cabeça, Deise. Ela, na noite anterior, tinha tido uma procura de outras alunas, de colegas de um congresso em comum, pediram para ela ensinar o que ela faz. E ela dormiu com isso na cabeça e eu também. No outro dia, no meio ali de uma paciente e outra, Gi, preciso falar com você e tal. Pois é, eu também preciso falar com você. E eu achando que ela queria falar comigo sobre algum assunto da clínica, né? Porque nós atendemos juntas na clínica. Aí quando abri a ligação com ela, então, eu preciso estruturar uma mentoria. Como você já tem a sua mentoria há 3 anos, me ajuda. Como é que você faz? Aí então, eu estruturei uma mentoria de 1 ano e eu gostaria de convidar você para ser minha dupla. E entrar nessa jornada comigo, e ensinar junto comigo. Vamos? Ela, eu não acredito que a gente pensou na mesma coisa. Aí expliquei para ela como eu estava imaginando e ela falou, é isso que eu preciso, eu tô com você. E ali nasceu o Mulher 360 com a dupla Giovanna e Deise Arte. Então, a nossa intenção, nosso propósito na mentoria é ensinar ginecologia moderna, de uma forma muito resumida. Como cuidar da mulher moderna dentro de todas as necessidades que ela tem, de tudo que ela precisa, fazer com que a paciente tenha na sua clínica um verdadeiro, como eu posso chamar assim? Eu falo que é um arsenal de coisas que a gente entrega, principalmente a gestão. Você falou, não existe uma dificuldade, né, Gil? As colegas, elas não conseguem se precificar. E como nós entregamos... as colegas, elas não conseguem nem entender como fazer essa transição para algo melhor. A faculdade de medicina não ensina. Notei aqui que o que vocês estão fazendo, na verdade, até quando você começou a falar, mentalidade. Exatamente. Porque não...
2 dias não dá para passar essa mentalidade, Não. os resultados, a verdade, porque essa transição, essa transformação, vocês estão mudando uma cultura. Totalmente, eu digo muito isso. E é bem cultural, porque nós saímos de uma residência onde uma carga horária, né, de uma carga horária excessiva, onde nós atendíamos ali 40, 60 pacientes. E não é possível escutar uma mulher 40 a mais em menos de 1h30. Não é possível, porque ela precisa ser reorganizada. E essa é a primeira coisa que a gente tem que mudar. Porque você falar para um médico hoje, médico tradicional no seu consultório, que ele vai atender 3 pacientes numa tarde e não 12, ele já acha que você tá louca. Nossa, mas não tá errado. E como que eu vou pagar minhas contas no final do mês atendendo 3 pacientes numa tarde? Tenho uma folha de pagamento grande, eu tenho 3 enfermeiras, eu tenho um aluguel, eu tenho isso. Com 3 pacientes? E a gente explica que a diferença entre qualidade e quantidade é grande. Destravou isso, entendeu isso, esse colega já está pronto para abraçar uma mentoria como a nossa e ao longo de 1 ano começar a melhorar. Eu falo o seguinte, você vai melhorar a vida da sua paciente e a sua, meu amigo. Porque você tem prazo, essa mãozinha não vai ser hábil para sempre. E aí você vai ficar nessa de 30 pacientes por dia até seus 85 anos? Isso é humanamente impossível em qualquer profissão. Por que com o médico não? Planejamento de carreira. Nós médicos, a gente não tem noção nenhuma do que é uma gestão de carreira. Eu aprendi um pouco sobre isso no serviço militar, onde a carreira é realmente uma ascensão e a cada ascensão de carreira você muda a sua, não só a sua patente, mas como você atua, como você lidera, porque um dia você vai entrar para a reserva. A gente também, como médicos autônomos. Mais com terapia hormonal, não mais como antes. Não mais como antes. Em Cancún e Vera, sem funcionar nada. Exatamente. Mas vai, até porque existe um momento de descanso justo, né? De descanso necessário. E aí na mentoria a gente consegue mostrar para a médica isso. Você vai aprender técnico médico, a gente tem uma aula por semana que é para aula. Uma aula por semana durante 1 ano. 2 aulas por semana durante 1 ano. Uma aula por semana ela é técnico-médica, é tema, terapia hormonal, via hormonal, estrogênio e câncer, artigo, emagrecimento com medicação tal versus outra, benefícios e tudo. Aula online e ao vivo? Online, ao vivo. Ao vivo. E nós temos 3 encontros presenciais por semestre. E aí... São 6 no total de 1 ano. São 4, amiga. 4. Isso. Aí nós temos 4 encontros presenciais por ano, 2 por semestre. Porque qual é a estrutura, né? 2 aulas semanais, uma aula técnico-médica, uma aula administrativa. Para que essa aula técnico-médica ela seja aplicável. Senão eu digo, vai ser mais um peso na mochila. Sim. E os 2 encontros por semestre são para treino de habilidade manual, porque um dos módulos da mentoria é a inserção do implante hormonal e a cirurgia íntima. Então, a gente realmente pega na mão, ensina a operar, manejar um laser, manejar um instrumental. E nós temos um grupo de WhatsApp, que eu acho que é o ouro da mentoria, Eu acho que é um grupo aberto para discussão 24 horas, onde um médico aprende comigo, com a Daisy, mais. Um aprende com o outro. E essa troca maravilhosa. Ela não tem preço. Não tem preço. E começam a pertencer. Vira uma comunidade que pensa igual, onde ali não vai haver mais essa confusão, essa guerra, um se ajuda, tá cada um num estado. Vai muito além, né? É network, as duplas podem acontecer, negócios podem acontecer. Com sensacional, certeza. parabéns. E no dia a dia elas acabam desmistificando a ideia desse atendimento volumoso, porque elas percebem que existem cases de sucesso dentro da mentoria que atendem 2 por turno. E é sobre isso, é sobre entregar mais e colher mais frutos disso, claro. Sim. Por que não tratar o emagrecimento? Para quem encaminhar, se você sabe. Então a gente está ensinando para as nossas colegas tratar a mulher em 360 graus. Maravilha, sensacional. Olha, vocês vão ter que voltar. Como é que eu entrevisto 2, né, mulheres com
tanto conhecimento, com tanta coisa, ao mesmo tempo. Eu preciso de 1 hora com 1 hora com outra. Não ia ser o suficiente, uma para falar da mentoria, que não iria ser. Então, olha, que já fique aí prometido de voltarem, até para que a gente possa esmiuçar mais, para que também você, enquanto paciente, enquanto você está buscando um médico, possa perguntar, mas você já fez a especialização? Que inclusive isso tem que se transformar numa pós, já devem estar buscando isso aí, né? Organizando. E então, olha, e vai vir, tá? Vai. Claramente, bem rápido, isso é sensacional. E que você fale, olha, eu vi, tem profissionais que já estão ensinando dessa forma, você está vendo desse jeito, então nós podemos também levar para pessoas que têm um poder pessoal tão grande quanto os médicos, algo que você acabou de encontrar e entender, como vocês, né, viram e como os médicos estão se deparando com pacientes, assim como você que está se preocupando com conhecer, não vou deixar fazer em mim o que quer. Não, coloca aqui o chip porque vai fazer bem, isso vai acabar. Como assim? Né? Me explica, conversa comigo. Né? As pessoas hoje, elas têm, primeiro que isso é um direito, né? Mas é seu dever perguntar. E quando o médico sabe o que está falando, ele não vai se opor de forma nenhuma a responder. Então, de verdade, parabéns pela iniciativa, por multiplicar isso. Fico realmente, assim, grata, assim como você trouxe a questão da gratidão a quem lá atrás te ensinou, grata mesmo por mim, né? Pelos que vão vir depois. E eu tenho uma pergunta que é antes das mensagens finais, quando vocês estavam falando, há a possibilidade de melhorar quem nunca fez e tem mais de 60, 70? Pode explicar. Sim. Inclusive, hoje eu consigo dar um depoimento de vida, né? A minha mãe é uma mulher de 73 anos, que em algum momento ela ainda teve essa expertise de iniciar uma terapia de reposição hormonal oral, que não é a nossa, né, primeira indicação, mas é o que tinha para o momento. E por conta própria também ela resolveu interromper. Após os 60 anos, ela começou a ter queixas novamente, né? Minha mãe sempre foi uma mulher ativa, dinâmica, somos 3 filhas, ela é professora, nos formou nós 3 somos médicas. E, assim, eu comecei a sentir falta da minha mãe dentro da nossa vida, opinando, né? Ela sempre se metendo. E aí eu chamei as minhas irmãs e disse, olha, a minha mãe tem 60 a mais, mas eu vejo a necessidade de iniciar uma terapia de reposição. Ah, mas nossa mãe está fora da janela e tal, vamos deixar passar um tempo e tal. O tempo foi passando e a gente vai entendendo que a pessoa vai se acomodar com a idade e que vai ficar tudo bem, mas ela não foi uma dessas. Ela foi uma mulher diferente e que ela dizia, filha, eu não estou mais lembrando das coisas. Olha como eu estou engordando. Eu tenho dor articular para todo lado. Não consigo me levantar da cama. Enfim, minha mãe fez uma fratura na coluna por uma queda, né? Meu pai não passou bem, ela teve que pegá-lo e acabou fraturando a coluna. E num determinado momento, ela não conseguia se movimentar mais na cama. Ela precisava de pessoas que cuidassem dela para que, às vezes, ela virasse de um ladinho para o outro, um lado incomodava, né? Fez o tratamento da coluna e aí, aos 73 anos, eu resolvi mudar toda a história. Assumi a causa da minha mãe para mim, né? Porque como é a sua mãe, eu tenho 2 irmãs médicas, delega, entrega para alguém. Eu disse, não, agora eu vou fazer nela o que eu sei fazer em todas as minhas pacientes. Então, peguei a minha mãe para mim, aí emagreci, 18 quilos ela perdeu, hormonizei novamente, coloquei implante hormonal aos 73 anos. Minha mãe hoje é uma mulher que treina, que tem massa muscular, que voltou a opinar, até demais, voltou a opinar, e ela recuperou um sentimento que eu pouco vejo nas mulheres 70 a mais, vaidade. E vaidade não é futilidade, é bem-estar. A mulher vaidosa, ela tem com que se ocupar aos 73 anos, assim como é com a mulher religiosa. Eu sempre disse, mãe, envelheça tendo a sua religiosidade e a sua vaidade, porque são os 2 sustentos da mulher 70 a mais. Então, com a minha mãe recuperada, eu consegui mostrar para as mulheres 60 e 70 a mais, que é uma fase onde, assim como na menopausa, não é o fim da vida, é o fim da vida reprodutiva, mas a mulher pode ser produtiva e na sua melhor versão. Então, sim, feitos todos os exames, e essa paciente tendo ali um ginecologista para chamar de seu, que está atualizado, sabendo o que está fazendo, terapia de reposição hormonal é para todas as mulheres, em todas as idades.
Olha, eu acredito que você aí esteja tão cheia, que é isso mesmo, né? A gente vai, quando transborda e é real, é Contamina. isso que acontece. Eu trabalhei no Arsenal de Guerra de São Paulo, depois eu compartilho com você essa minha experiência. Eu trabalhei com revitalização e manutenção de viaturas militares na minha época de corporativo. E lá a gente falava de transbordo, né? Que é de uma viatura para outra viatura. Então, acho que isso, né, aconteceu aqui. Por isso, esse pensamento, enquanto vocês estavam falando, porque validando e confirmando o que você falou, minha mãe decidiu esse ano parar de pintar o cabelo. Que queria curtir cabelo vermelho daquele acaju, né? E grande, escovava, ia toda semana fazer a unha, escovava, fazia unha, escovava. Mãe, não faz isso, você não vai gostar. Mãe, não faz isso, você não vai gostar. Depois da morte de uma irmã também, que elas eram muito próximas. E quando eu vi minha mãe de cabelo branco, ali já foi um choque para mim, foi um susto. E claro que eu não compartilhei isso com ela dessa forma, mas parecia assim, poxa, pela primeira vez, pareceu que ela estava envelhecendo. Tá, daqui a pouco ficou bonitinho, curtinho e tudo. Aí ela vinha para me ajudar a cozinhar. Minha mãe pegava de manhã, porque eu corrida com tanta coisa, o dia inteiro. Ela e a Astréia, que tem 77, lá vai as duas de 77 para lá, incrível, assim, de uma energia surreal. Esses dias eu estive lá, falei, vamos comigo. Ela estava comigo no açougue, porque eu gosto de... É claro que eu aprendi a comprar carne, né? Mas ela acha que ela compra o melhor. E aí a gente... sim. Ela é a que se mete, está se metendo que a gente pouco quer. também. Olha, eu quero que você Isso volte. não é um bom sinal. Não Tá? é. Não é, Não. não é, sabe? E aí eu falei para ela, desse jeito, eu não sabia o que estava falando, mas eu falei, mãe, eu tô decepcionada. Porque eu nunca te vi preguiçosa. E não é que a preguiça ainda vai, só que é só na hidro e tal. E ouvir isso, sabe? Se Deus quiser, né? Eu vou motivar, vou fazer o que for, porque é Faça. justo, porque são mulheres que ela tem tanto, mas aquele negócio da série, do Netflix, o dia inteiro, ainda bem que ela joga canastra e olha que ela faz um esforço, mas ela fala, tá doendo. Né? É articulação, é tudo Vai isso. atrofiando, Carol. E vamos correr, gente. Olha, acho que assim, né? Se tiver para dar um título para esse podcast, vai ser bem-vindo após os 60, 70, se cuidem. Sim. Obrigada por trazer Imagina, isso. nós é que agradecemos. De verdade. Nós que agradecemos. Porque, mais novamente, mulheres, né? As nossas mães. E é responsabilidade nossa com quem vem. E também, nesse caso, dá para solucionar com conhecimento para quem veio antes de nós, né? E podemos aproveitar mais tempo de qualidade. Porque é uma das coisas que ela sempre falou, né? Eu acho que as pessoas da saúde... Minha mãe tem o seguro do caixão, do Intel. Eu não vou depender de ninguém. São previsíveis para tudo. Para elas. Não vou. E tem tudo pago. Não vou dar trabalho para vocês nem para isso. Não quero ficar em cadeira de roda, nem atrapalhar ninguém cuidando de mim. E não isso. vai, dona Sade. Não e vai. Se depender da gente aqui agora. vai. Eu falo das que é um meninas. tempinho assim, quando você faz isso por sua mãe, e o nosso tempo é um tempo mínimo, né? A gente tem tido menos tempo para os nossos filhos, menos tempo para os nossos pais. E eu falo isso para as minhas amigas, para as minhas primas, né? Todas nós precisamos tirar um tempo mínimo, parar de trabalhar para cuidar das nossas mães, porque elas envelhecem caladinhas, elas vão se deprimindo aos poucos, elas vão perdendo a vaidade aos poucos, e quando você enxerga isso, ou melhor, quando você para um pouco a sua vida para cuidar disso, às vezes pode ser tarde. Sim. E não é tarde quando você tem uma mãe que foi produtiva, que quer estar melhor, mas ela não consegue. E não adianta falar, mãe, levanta dessa cadeira, vai para a academia. Mãe, esteja entre os seus netos. Você precisa ajudá-la. Então, fechando o nosso podcast de encerramento, o conselho é, cuide da sua mãe. Tire o seu tempo para ela, para que as outras pessoas vejam que isso é capaz e também pratique com a mãe. Pensa na mulher dominante, ela que vai fechar o podcast. Não vai, meu consultório, esse consultório aqui é meu. Bem, sua linda, dá esse recado. Eu quero que uma dê para os profissionais e a outra para essa mulher. A 40 mais, que se expandiu, né? A 40 mais, a 50 mais, a 60 mais, a 70 mais, para que sejamos filhas centenárias cuidando dos nossos filhas
Sim. né, de 80, cuidando desses pais centenários, ou que mais a saúde, a medicina, né, venha nos proporcionar, que isso realmente seja possível. Então, escolham quem vai falar para quem. Eu quero uma mensagem final diretamente no olho para profissionais e para essas mulheres, sejam elas filhas, mães. Então é isso. Cuidar da mãe, né? Cuidar da mulher 60 mais, cuidar das nossas avós, nada mais é do que uma obrigação. Pense em uma mulher que deu a vida por você. E agora, nesse momento, ela precisa de poucas horas para que você resolva a vida dela. A mulher 40 mais tem como ser tratada, a mulher 60 mais tem como ser tratada, a 70, a 80, a centenária. E por que não fazer com que essa mesma mulher tenha o direito de usufruir de tudo que ela plantou ao longo da vida? Uma dica para quem tem uma mulher 40 mais em sua casa. Comecem a cuidar das suas mulheres e entregue para essas mulheres a sua melhor versão. Isso sim é qualidade de vida. Fala para os maridos, Dey. Para os maridos, eu falo muito isso na minha rotina, no meu consultório. Hoje eu convido em um vídeo os maridos das minhas pacientes a comparecerem às consultas. Porque a consulta é realmente integrativa. E o marido precisa embarcar nesse voo conosco. E a gente usa muito uma metáfora. Nós vamos conduzir as nossas pacientes, mas elas precisam saber aonde querem chegar. E nós precisamos que esses maridos estejam ao lado para nós mostrarmos para eles aonde e como vamos fazer essa mulher chegar ao seu caminho. Para os maridos, o que eu tenho para dizer é o seguinte: vocês importam, a opinião de vocês importam. Às vezes eu atendo mulheres que, mas aí meu marido eu não quero que fale, eu não quero que comente, fica uma coisa meio escondida do marido, por medo de se apresentar com fragilidades para o próprio marido. E às vezes são vocês que, naquela posição de achar que a mulher de vocês vai estar sempre pronta para tudo, levando a casa, levando os filhos, levando a organização, estando com vocês, cuidando de vocês, elas estão sempre dando conta disso e estarão sempre dando. Não, elas não estarão sempre dando. Vai chegar um momento em que elas terão fragilidades e que elas terão necessidade de deixar de cuidar e passar a ser cuidadas. Enxerguem isso. Não esperem só que elas sejam esse touro, essa força que a mulher é dentro de casa a vida toda. Elas não serão. E é muito bonito quando parte do marido reconhecer que, meu amor, você não está bem, você não é a mesma de antes, você precisa de ajuda. Ao invés de ser aquele marido que só cobra, que só julga e que faz com que ela se sinta até culpada por estar mal. Ela se sinta culpada por estar cansada. Vocês conhecem a mulher de vocês mais do que ninguém. Então, reconheçam com sensibilidade o momento de fragilidade e incentive a sua mulher a se cuidar para que ela esteja sempre linda, perfeita e maravilhosa para você. Você é o maior beneficiado disso. E para os profissionais? Para os profissionais. Para os meus colegas médicos, eu sempre dou essa mensagem, acho que talvez alguns de vocês já até ouviram, que é o seguinte: colegas, nós já estamos em uma posição privilegiada desde o dia que a gente pisou na faculdade de medicina. A gente teve a oportunidade de fazer uma faculdade longa, difícil, que nos deu uma instrução que a maioria das pessoas não tem. O seu conhecimento é um trunfo na sua mão que para você é óbvio, é simples, é fácil, mas para a maioria das pessoas não é. E às vezes o mínimo que você sabe muda a vida de uma mulher, de um casamento, de uma família, enormemente, escandalosamente. Então, por favor, sejam sempre os melhores médicos que vocês puderem ser para as pacientes de vocês. E só trabalha bem quem estuda. Quem estuda trabalha melhor, né? Estudem, se atualizem, estejam perto de profissionais que inspiram vocês a serem profissionais melhores e que tragam para vocês ferramentas e instrução para que vocês atendam melhor. Use o conhecimento de vocês em prol do bem, não só de uma paciente, mas da humanidade. E, consequentemente, isso vai melhorar a qualidade de vida das pessoas e a sua também. Olha, eu gravei semana passada, acho que foi, né, Maicon? Semana passada, o propósito.
do consultório aberto. E hoje eu acho que ele não deveria ter sido gravado lá, que eu compreendi. Mais ainda, que vai mais além, né? Na verdade, esse eu acho que é o propósito de Deus, que é sempre maior e melhor do que o nosso. Sempre. Então, que a gente consiga, através de mulheres como você, como eu, como as que vieram antes de nós, que fizeram todo esse movimento, chegar onde Deus deseja para cada um de nós, né? E que assim seja você. Você tenha compreendido quanto eu compreendi. Você enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto homem, enquanto filho e filha. Você já é mãe? Tenho 2 filhos. Gente! Eu tenho um de 5 e um de 8 meses. Eu ia falar, Gi, você ainda é filho, né? De 8 meses? Tenho um de 8 meses. Viu, gente? É possível ficar magrinha e bem. Hoje eu fecho a porta do nosso consultório, muito feliz, muito grata, assim como todos os profissionais que estiveram antes, né, daqui. Talvez uma dose dupla feminina fez esse boom todo, exponencial. E é isso. A descrição vai ter tudo e onde encontrá-las. E para você, profissional da saúde, eu falo todo dia com você, mulher que está aí do lado, escolha bem. Que cada dia você tenha mais consciência em escolher o profissional que vai cuidar da sua vida, da sua saúde. Então, que você tenha um ginecologista para chamar de seu, um cardiologista para chamar de seu, né? Os profissionais da saúde estão aí para cuidar de nós, eles escolheram fazer isso. E que você, médico, tenha realmente mentores, como vocês já tiveram vários durante a faculdade, mas você que veio um pouquinho antes da Gil, da Dei, tem muita coisa nova para aprender. Teve uma gineco aqui conosco que falou assim, gente, hoje eu vou lá dar aula na residência, mas eu falo para os meninos assim, isso aqui eu não sei não, vocês que vão ter que me ensinar. Então, é muito justo ser humilde, né? Eu acredito que o professor, ele está pronto quando um dia ele sentou para aprender. Que é o que nós somos até hoje, alunas. Eu digo que só se levanta para ensinar quem se senta para aprender. Então, que você volte a se sentar, independente do quanto, né, e onde você tenha chegado. Está se normalizando, nós precisamos de médicos, de advogados, de professores. Então, realmente, não tem mais esse lugar de semideus. Tem de alguém que pode fazer muito pela vida do outro, assim como as várias outras profissões que você, de verdade, se ainda não se despertou para isso, que seja rápido. Precisamos de vocês cada vez melhores e mais modernos. Né? Obrigada e até o próximo consultório aberto. Obrigada. Muito obrigada. A gente que agradece, foi maravilhoso. Foi mesmo. Sensacional.